Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 6 do mini curso de Arduino intermediário do PET Elétrica, de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal do Pará. Bom, na nossa aula de hoje eu separei aqui para a gente uma aplicação com esse sensor aqui, que é o sensor ultrassônico HC-SR04, que é um sensor ultrassônico que tem aqui no software que a gente está utilizando, que é o OCUI, mas você consegue achar outro no mercado, e esse aqui também. Bom, esse sensor ele é muito utilizado para medir distâncias de maneira precisa e sem contato físico com o objeto. Então, como é que ele funciona? Ele emite ondas sonoras em alta frequência, que são as ondas ultrassônicas, e mede o tempo que essas ondas levam para retornar após refletirem no objeto que você quer saber a distância. E essa técnica é similar ao que a gente encontra no funcionamento, por exemplo, de submarinos, radares e até na natureza, como nos morcegos e golfinhos. Então, como ele funciona? Bom, ele é composto por basicamente dois componentes principais, que é o transmissor, que vai enviar os pulsos ultrassônicos, e o receptor, que vai detectar o eco, ou seja, a onda que foi refletida pelo objeto. E esse funcionamento ocorre em três etapas. A primeira é o envio do pulso, onde o transmissor envia o pulso de som que dura 10 microsegundos. Depois ocorre a reflexão da onda, né? Porque ela viaja pelo ar e depois reflete ao encontrar o objeto. E o último é a recepção do pulso, que vai ser recebida, né, pelo receptor e vai calcular o tempo que a onda levou para ir e voltar. E como é feito o cálculo dessa distância, já que a gente só está falando em tempo? Bom, ele é de uma forma muito simples. Basicamente vai ser a distância em centímetros, vai ser igual ao tempo da viagem, né, da onda, vezes a velocidade do som sobre 2, mais ou menos isso aqui. Vou escrever aqui embaixo. Distância em centímetros é igual ao tempo, tempo vezes, vou botar um ponto aqui, vezes velocidade do som sobre 2. E assim é feito. E a velocidade no som do ar é aproximadamente 0,0, no caso 0, vou botar um ponto e vírgula, 0,034 centímetros por microsegundos. Aqui é um zero, eu botei errado. Isso. E a gente vai dividir por 2 porque a onda vai e volta, né? Então, basicamente, o sensor vai captar essa única variável aqui que está faltando, que é o tempo, porque esses valores aqui, um é constante e o outro a gente é constante também, que a gente sabe. Bom, e as principais aplicações, como eu já falei, é, são para captar a distância e ele pode ser usado, por exemplo, em robôs para detectar obstáculos e evitar colisões. Pode ser usado na automação residencial para controlar para o controle automático de portas ou de sistemas de iluminação e medição de nível, como por exemplo em tanques de água ou recipientes para monitorar a quantidade de líquido que tem lá, né? E falar um pouco sobre as principais vantagens e limitações desse sensor. Bom, a principal vantagem, né, é a alta precisão, que ele é capaz de medir distâncias de 2 centímetros a 400 centímetros, ou seja, 4 metros, né? É o custo baixo, que ele é muito acessível para projetos educacionais e profissionais, e ele é fácil de usar. E por conta da compatibilidade com microcontroladores, como o Arduino Uno que a gente está utilizando. E as limitações? Ele é sensível a interferências sonoras, ou seja, os sons podem afetar as medições, né, já que ele trabalha com frequências do som, e superfícies absorventes, como objetos que absorvem o som, como tecidos, por exemplo, que vão dificultar a detecção, né? No caso, a onda vai e aí ela é absorvida em parte pelo objeto e tem pouca reflexão dela para o sensor conseguir medir na volta, né? Bom, finalizada aqui a teoria, que é basicamente isso que eu tenho para falar sobre ele, vamos passar aqui então para a nossa codificação. Aqui no nosso exemplo, eu
Separei uma aplicação com display de LCD igual na aula passada. Então a gente vai precisar da biblioteca Liquid Crystal, né? Opa, apareceu, tá aqui já. E ele não precisa de uma biblioteca específica para poder ser utilizado. Então a gente pode jogar ele direto aqui no código. Então vamos começar aqui. Inclui a biblioteca, né? Include liquid crystal.h. Beleza? Dá mais um enter aqui que ficou muito perto. E a gente vai configurar o LCD, né? O que a gente já sabe fazer das outras aulas. Liquid crystal. Opa. Liquid crystal. LCD, que são os pinos que vão se comunicar do Arduino, né, que vão se comunicar com o LCD. 5, 4, 3, 2. 12, 11, 5, 4, 3, 2. Isso. E agora a gente vai definir os pinos que vão ser comunicados com o sensor em si. Então a gente vai definir aqui valor constante, trig pin, definir uma variável, né, para o pino, que vai ser a 9. E outra, esse aqui é para o transmissor, que é esse pino trig aqui, né? E o outro vai ser para o receptor, que é esse pino eco. Eco pin igual a 10. Beleza. Agora, passando aqui para a nossa função do void setup, a gente vai iniciar o display, né? LCD begin 16 por 2, que é o número lá. Opa, eu esqueci de pegar o display. Aqui, LCD 16 por 2. Deixar ele aqui, né? Ok. Depois disso, a gente vai definir o pino do trigger como saída, que é o pino do sensor, do transmissor, perdão. É, o pino do transmissor do sensor. Então, pmode trig pin, vírgula, output, e definir o ecopin como input, que ele que vai receber a onda refletida. Então, ecopin, opa, vírgula, input. Beleza. E a gente vai inicializar o monitor serial para ver se o que está sendo lido pelo sensor vai ser o que vai estar aparecendo no display. Então, serial begin 9600, que vai inicializar a comunicação serial. Beleza. Muito simples, né? Já até acabamos a void setup. Bom, passando aqui agora para o loop. Vamos definir essas variáveis aqui, long duration e long distance. Perdão, float. Float distance. Vocês já vão entender. Agora a gente vai enviar o pulso pelo sensor ultrassônico, apenas com a função digital write, o pino do trig, né, que é o transmissor, trig pin. No caso, aqui, na verdade, a gente vai garantir que ele vai começar desligado, para depois enviar o pulso. Então vamos definir ele como low primeiro. Depois a gente vai dar um delay de 2 microsegundos, que é para ele esperar antes de enviar o pulso, né? Porque por enquanto ele está desligado, depois ele vai enviar o pulso. Então, delay em microseconds de 10 microsegundos. Muito rápido. Só para ele inicializar, desligado e depois iniciar. Só vou escrever aqui alguns comentários caso você se perca.
Aqui eu vou colocar é, pino do controle de trigger. E aqui é pino do controle do eco. Aí aqui a gente tem o que mais de diferente? Aqui nada, só definindo. Aqui vai ser trig, começa em low, espera 10 microsegundos, né? E depois ele vai enviar o pulso, que vai ser agora. Digital write. Aí trig pin, né? Que é o transmissor. High. E aqui ele vai estar fazendo o quê? Envia o pulso de 10 microsegundos, que é o que a gente vai definir agora. 10 microsec. Aqui o pulso vai durar 10 microsegundos, né? Microseconds. Perdão, aqui eu acabei me confundindo. Ele vai esperar 2 microsegundos. E depois ele vai enviar o pulso, que vai durar 10 microsegundos. Então aqui, espera 2 microsec. Aqui, pronto, agora tá certo. E depois ele vai finalizar esse pulso. Da mesma forma que ele começou low, ele vai terminar low. Right, trig, vírgula, pin, opa, trig, pin, low. Aqui ele finaliza o pulso. Pulso. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Armazenar na variável duration, de duração, né? O quê? Essa função pulse in, que significa o quê? Ó, vou escrever aqui. Pulse in. Opa, in. Isso. Ela significa, no caso, ela é usada para medir quanto tempo o pino eco permanece em estado high, que vai corresponder ao tempo que a onda sonora levou para viajar até o objeto e retornar, que foi o que eu já expliquei, né? Só para você conhecer essa função diferente. Então, opa, eco pin high. Beleza. E agora ele vai fazer o cálculo da distância. Com distância, que é a variável que a gente criou lá em cima, né? Aí float porque pode assumir casos decimais. Distância é igual a duração vezes aquela formulinha, né, que eu tinha colocado no começo. Vezes 0,034, que é a velocidade do som em centímetro por microsegundo. E tudo isso dividido por 2. Beleza, espero que esteja certo aqui. Não dei erro na compilação. Eu acho que está certo. Multiplicação, divisão por 2. Beleza. Só botar aqui o comentário, né? Captura o tempo que eco fica on em high. Isso, high. E agora, basicamente, a gente já acabou o uso do sensor. Aí agora a gente vai trabalhar só com a exibição no display. Passando aqui para limpar o display, né?
ele começar limpo, clear, depois ele vai setar o cursor do display na primeira posição, né? Linha um, coluna um, sete, cursor, 0, 0. Depois ele vai colocar no LED, perdão, no LCD, distância, é uma string, distância, dois pontos, que é igual a, que é o que a gente quer medir. Depois ele vai colocar na segunda linha do LCD o cursor, LCD, opa, ponto 7, cursor 0, 1, e vai exibir a variável que a gente está armazenando aqui, a distância feita pelo cálculo, né? Então LCD ponto print, opa, aqui tá errado, print distance, opa, aqui faltou um ponto e vírgula, beleza. Aqui LCD print distance, isso. Vai mostrar a distância e depois a gente vai colocar um centímetro, né, para representar a unidade. Com print mesmo. LCD print, string, opa, aspas duplas, né? Centímetro. Aí, beleza. Então, tudo configurado aqui para o display funcionar de forma correta. E por fim, para depuração de dados, a gente vai só imprimir no monitor serial, que é o que vocês já conhecem, né? O serial print, distância, mesma coisa, só que no monitor serial. Distância serial, ponto, print, a variável distance e um serial print ln, a unidade em centímetros. E depois dá um delay de 500 segundos para o monitor fazer essa leitura. Bom, nosso código aqui está pronto. Se não tiver nenhum erro aqui na hora que a gente for testar, ele está tudo certo, né? Aqui eu não vou colocar nenhum comentário, porque você já conhece. Aqui acho que dá para entender que é a distância, né? É o cálculo da distância. Então vamos passar aqui para as conexões da montagem. Bom, primeiramente aqui as conexões do sensor ultrassônico. Como eu falei, ele tem os dois pinos, né? O transmissor e o receptor, que é o trig e o eco. Aqui a alimentação, o VCC vai no 5 volts normalmente, GND vai no terra. E se vocês se recordam, a gente já definiu os pinos aqui para os nossos, para o trig e para o eco. Então, o trig vai no pino 9 do Arduino, vou botar bem perto aqui, e o eco vai no pino 10. Botar em cor diferente aqui, botar um em laranja e outro em amarelo, porque depois vai ficar um monte de fio e vocês podem acabar se perdendo. Ficou um pouco parecido, mas acho que dá para diferenciar. Beleza. Está conectado aqui o nosso sensor já. Agora conectando o nosso display. Bom, as conexões a gente já fez em várias aulas, né? Então eu não vou me atentar muito para isso. Só vou repetir aqui. O VSS é o GND, pode jogar aqui direto. O VDD vai para os 5 volts. Opa, deixei em cima do outro, não ficou legal isso aqui. Vai para os 5 volts.
Aí, o V0 a gente vai controlar com o potenciômetro, daquela mesma forma, quando você faz a aplicação na vida real. O RS vai para o pino 12, o RW vai para o GND, o Enable vai para o pino 11 e o D4 vai para o pino 5, D5 para o 4, D6 para o 3, D7 para o 2. O anodo, que é a iluminação profundo, vai ficar no 5 volts. Passar por aqui para o outro lado. Deixa eu deixar bem rente aqui. 5 volts. E o catodo, para iluminação do fundo, vai para o GND também. Cadê o GND? Aqui. Deixa eu ver assim. Beleza. Esse aqui tá na terra e esse aqui tá. Beleza. Por fim, só colocar aquele potenciômetro, né? Potenciômetro. Que seria, no caso, para ajustar o contraste, né, do display se tivesse na vida real. Colocar aqui no V0. Se você ficou com alguma dúvida da conexão, das conexões, né? Volte para a aula que a gente ensina isso. Ou então vá pausando o vídeo de acordo com o que eu vou falando. Porque não tem muito mistério na hora de ligar esse display. É mais não se perder no que você está fazendo. Aqui fica cheio de jumper, mas não é muito complicado. Bom, tá pronto aqui a nossa montagem, então vamos passar para a nossa testagem, né? Tem um erro aqui de variável. O que é que tá dando errado? Colocar echo pin. Ah, esqueci aqui, ó. Const int bem aqui. Agora. Opa, aí eu mudei aqui e vai dar errado. Agora eu acho que dá certo. Esqueci de declarar como uma variável inteira, né? Só declarei que era constante. Ah, e aqui eu escrevi em letra maiúscula. Bora ver qual é o outro erro. Agora. Beleza, pessoal. Então, voltando aqui para nossa testagem. Aqui ele tem um erro de cálculo, né? Porque é um software. Não tem um objeto real sendo medido, mas ele tenta buscar da melhor forma possível a essa aproximação. E também, quando você está na vida real, quanto mais longe você quer medir, né, maior a chance de interferência e de erro. Então, por exemplo, se eu aproximar aqui para uma distância mínima, ele se aproxima bastante do que está correto, né, da distância, 2 centímetros. E aqui ele está medindo 2,01 centímetro. Então, à medida que a gente vai se distanciando do objeto, ele vai perdendo a eficiência, né? Não a eficiência, mas o erro vai aumentando, né? Isso que eu quero dizer. Ó, aí aqui ele já vai perdendo. Quanto mais a gente se distancia, mais ele erra. Mas isso é normal, esperado, porque é um componente eletrônico. Mas apesar disso, a gente consegue ter uma noção de que está praticamente a 4 metros de distância. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. É um sensor bem simples de usar. Então, você, como eu falei, você pode usar em robôs, em projetos de automação, de controle de nível, que vai ser muito útil. E você pode pensar em diversas outras aplicações utilizando os outros sensores que a gente viu para implementar esse tipo de sensor. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixem na caixa de perguntas. Valeu e tchau.